Não tente controlar o que só a fé pode sustentar. Você está cansado. Não é aquele cansaço físico que se resolve com sono. É o peso de tentar manter tudo sob controle o tempo todo, de carregar o mundo nos ombros enquanto o coração grita por socorro. Talvez você nem perceba, mas está lutando contra o que não pode ser controlado. Está tentando manipular os resultados, prever os caminhos, evitar a dor a qualquer custo. E quanto mais se esforça, mais a vida escapa pelas mãos. Essa tentativa de controle absoluto nasce do medo. Medo de perder, de sofrer, de ser surpreendido pela dor. É humano querer segurança. Mas existe um ponto em que o controle deixa de proteger e começa a sufocar. Quando tudo precisa estar do seu jeito para você se sentir em paz, você se torna prisioneiro de um sistema que nunca te entrega descanso. Talvez você precise ouvir isso hoje. Tem coisas que não se sustentam na força, só se sustentam na fé. E fé não é fuga, é confiança profunda em algo que está além do seu alcance, mas não além do cuidado de Deus. Fé é aceitar que não ter todas as respostas não significa estar perdido. Fé é soltar o que pesa e escolher caminhar com o que é leve, mesmo sem entender tudo agora. Esse vídeo é um convite para respirar diferente, para parar de tentar controlar o que pertence a outro plano. E para perceber que às vezes o verdadeiro milagre acontece quando você solta, quando você entrega, quando você decide confiar. Tudo começou de forma sutil. Você só queria que desse certo. Queria proteger quem ama. Queria evitar mais uma dor. E então começou a vigiar tudo, a antecipar cada passo, a planejar com tanta força que, sem perceber, começou a viver no medo do que poderia dar errado. O controle, que parecia segurança, virou prisão. É fácil cair nessa armadilha. A mente diz que, se você se antecipar o suficiente, poderá impedir o sofrimento. Que, se você calcular bem cada cenário, vai evitar ser machucado, mas o que a mente não conta é o preço que se paga por viver assim. O preço da paz. Porque viver tentando prever tudo é viver desconectado do agora. É estar sempre em estado de alerta. E isso cansa. Isso esgota. Isso tira o ar. O controle nasce do trauma, do lugar onde você aprendeu que se não vigiar, vai doer. Que, se não se responsabilizar por tudo, algo ruim pode acontecer. Então você começa a assumir um papel que nunca foi seu. Começa a tentar ser Deus sem perceber. Começa a carregar pesos que não te pertencem. E aí a vida deixa de ser leve. Porque quando tudo depende de você, até o que era bênção vira fardo. No fundo, o desejo de controlar é o medo de confiar. Porque confiar é que se reentrega, exige vulnerabilidade. E para quem já foi ferido, confiar parece perigoso. É por isso que você tenta controlar até mesmo o tempo das coisas. O quanto vai durar, como vai acontecer, com quem, quando, onde, como se a sua força fosse suficiente para impedir o que a vida, na sua sabedoria, precisa realizar. Mas existe algo que precisa ser dito com honestidade. O controle não protege do sofrimento, só antecipa a dor com ansiedade. Você sofre antes, durante e depois. E ainda assim, não evita o que tinha que acontecer. O que é seu virá menos, mesmo sem esforço. O que não é, escapará menos, mesmo que você lute para segurar. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo vai experimentar a liberdade que vem de confiar. Isso não significa viver de forma irresponsável. Significa aceitar os limites da sua atuação. Você planta sim, mas o fruto não está sob seu comando. Você cuida
Sim, mas o destino final está nas mãos de Deus. E essa entrega, embora assuste no começo, é o que te liberta, porque não é sua função salvar tudo, resolver tudo, entender tudo. Sua função é fazer a sua parte e confiar na parte que não é sua. A espiritualidade ensina isso desde sempre. Quando Jesus diz: "Não andeis ansiosos quanto ao que há de vir", ele não está sendo ingênuo, ele está revelando um princípio profundo. A ansiedade é filha do controle, e o controle é filho do medo. Soltar é um gesto de fé, um gesto maduro, um passo rumo à confiança. E é aqui que começa a virada, quando você percebe que não está fraco por não conseguir controlar tudo, você está humano. E reconhecer isso é o início da cura. Muita gente confunde fé com passividade, como se confiar fosse o mesmo que cruzar os braços e esperar que o céu resolva tudo. Mas a verdadeira fé é diferente. Ela exige coragem, muita coragem, porque soltar o controle, quando tudo dentro de você grita por respostas, não é fraqueza, é força, é maturidade, é humildade diante do que está além da sua compreensão. Fé não é dizer que está tudo bem quando não está, é dizer, mesmo sem entender, eu continuo. É quando a lógica falha e ainda assim o coração permanece. É quando a mente quer desistir, mas a alma decide ficar. Porque a fé não precisa de explicação para existir. Ela se sustenta onde o controle desaba. Ela vive onde a lógica não alcança. Na psicologia, chamamos isso de rendição consciente. É quando a pessoa entende que já fez tudo o que podia, que não há mais controle possível sem que se perca a sanidade. E então, escolhe parar de lutar contra a realidade. Essa escolha não vem do cansaço apenas, vem da lucidez, vem da sabedoria de reconhecer os próprios limites e confiar em uma força que está além do próprio eu. A fé saudável não ignora a dor, ela caminha com ela. Ela diz: vai doer, mas eu confio que isso me transformará. Fé não é o oposto do sofrimento, é o que sustenta quando o sofrimento chega. Por isso, ela não depende de ambiente favorável, de clima perfeito, de certezas no horizonte. Ela floresce no escuro, no caos, no fim do controle. É por isso que quem tem fé de verdade não é ingênuo, é firme. Existe um lugar dentro de você que já sabe disso, que já sentiu em algum momento que algo invisível te sustentava quando você achava que ia cair, que, mesmo sem forças, algo te manteve de pé. Esse algo não era sua estratégia, não era o seu plano, era fé, mesmo que você não tenha dado esse nome. Era confiança profunda em um bem que ainda não havia se manifestado. O que você precisa agora não é mais controle, é mais confiança. Confiança de que você é cuidado, que existe algo maior trabalhando em silêncio enquanto você aprende a soltar. Fé não é sobre deixar de fazer sua parte, é sobre parar de fazer também a parte de Deus. É saber o seu limite e respatá-lo com humildade. E é nessa humildade que nasce a paz. Soltar não é cair, é finalmente ser carregado. E para ser carregado, você precisa confiar. Precisa abrir mão de provar que consegue tudo sozinho. Precisa aceitar que há um tempo para agir e um tempo para entregar. Fé é saber diferenciar os dois. E é nessa diferença que mora a sabedoria espiritual e emocional. Se você está tentando controlar o que só a fé pode sustentar, talvez este seja o seu momento de soltar. Não para desistir, mas para respirar. Não para fugir, mas para confiar. A vida continua. Deus
continua, e a fé te convida a continuar com eles, mesmo quando seus planos já não fazem mais sentido. Há um momento em que o controle deixa de ser estratégia e vira prisão. Você começa a sentir no corpo o peso de segurar o que não foi feito para ser carregado. Dores nas costas, insônia, ansiedade constante, falta de ar, sensação de alerta permanente. Você acorda cansado, dorme preocupado. A cabeça não desliga. O peito aperta. O estômago embrulha por qualquer coisa. O corpo começa a gritar que a alma já sussurrou há muito tempo. Você está tentando controlar o que não pode. Essa necessidade constante de ter todas as respostas, de prever cada possibilidade, de evitar qualquer surpresa, ela te leva a um lugar de exaustão profunda, porque não há descanso para quem vive em guerra contra o imprevisível. E o pior é que isso não se restringe ao que está fora de você. Esse controle começa a se infiltrar nos relacionamentos. Você começa a querer que os outros reajam do seu jeito, mudem no seu tempo, digam o que você espera ouvir. E quando isso não acontece, você sofre ainda mais. A raiz disso, muitas vezes, está no medo de abandono, no medo da rejeição, no trauma de ter sido ferido em algum momento onde você era vulnerável. A mente, tentando proteger, cria a ilusão de que se você puder prever e controlar tudo, nada vai doer de novo. Só que esse mecanismo, ao invés de te proteger, te isola, porque ninguém consegue amar e controlar ao mesmo tempo. O amor precisa de liberdade, a vida precisa de espaço, a fé precisa de entrega. Do ponto de vista psicológico, essa tensão constante ativa o sistema de alerta do corpo. O cortisol aumenta, o sono desregula, a digestão se compromete, as emoções se confundem e você passa a viver em um estado de sobrevivência crônica, mesmo quando não há perigo real. É como se você estivesse travado em modo de defesa, sem conseguir relaxar, sem conseguir confiar. E quando isso acontece por tempo demais, você começa a se afastar de si mesmo, perde o contato com sua intuição, se desconecta da fé, sente que precisa resolver tudo sozinho, porque não pode contar com ninguém menos nem com Deus. E esse é um lugar de dor profunda, porque o controle excessivo não é força, é desespero disfarçado, é fragilidade tentando se proteger através do domínio. Mas no fundo o que você está dizendo é: eu não posso me entregar, porque se eu soltar, vou quebrar. Só que a verdade é o contrário. O que está te quebrando é justamente o esforço de tentar manter tudo inteiro à força. E você não precisa disso. Você não precisa segurar o mundo. Você só precisa segurar a sua fé, porque é ela que te sustenta quando tudo o mais falha. É ela que te dá descanso quando o corpo já não aguenta. E é ela que te mostra que a paz não vem do controle, vem da confiança. Deus não te chamou para viver tenso, não te chamou para carregar o que só Ele pode sustentar. Quando Ele diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Ele não está falando apenas de peso físico, Ele está falando desse peso invisível, emocional, espiritual, psicológico, o peso de tentar ser quem você não precisa ser, de tentar resolver o que não depende só de você. Talvez o que você mais precise agora não é de mais esforço, é de mais entrega, é de um descanso interno que só a fé pode trazer. Porque o que está adoecendo o seu corpo é a alma sobrecarregada. E o que cura a alma é a confiança, é dizer: eu fiz o que pude, agora eu solto, agora eu confio, agora eu deixo Deus ser Deus. Quando o mundo desaba,
A primeira sensação costuma ser a solidão. Aquela impressão de que ninguém vê o que você está passando, de que tudo está sobre você. Que se você não segurar, vai cair. E se cair, ninguém estará ali para te levantar. Esse pensamento, quando se instala, é cruel. Ele te separa da esperança, te desconecta da fé e te faz acreditar que controlar tudo é sua única opção de sobrevivência. Mas essa não é a verdade. A dor pode ser real, o cansaço pode ser legítimo, mas a solidão que você sente não é completa, porque há uma presença que nunca te deixou, que esteve ali no silêncio, nos dias que você chorou sem forças, nas noites em que a mente não parava, nos momentos em que o coração parecia vazio. Essa presença é Deus. Não o Deus das frases prontas, não o Deus dos discursos prontos, mas o Deus que sustenta no invisível, que caminha com você mesmo quando você se afastou dele. Talvez você tenha parado de orar, talvez tenha se decepcionado, talvez ache que ele te esqueceu porque as coisas não aconteceram como você queria. Mas a fé não depende de resposta imediata. Ela se manifesta quando você escolhe confiar, mesmo sem ver. A fé é o fio invisível que te mantém de pé quando tudo parece prestes a desmoronar. E você pode estar tão acostumado a depender só de si que até esqueceu como é ser cuidado. Mas Deus não te pede perfeição. Ele te pede entrega. Ele não exige que você esteja forte. Ele se apresenta justamente quando você está fraco. Porque é nesse lugar onde o controle se quebra que a graça entra. Não como um milagre instantâneo, mas como um sustento silencioso. Um consolo que não pode ser explicado, mas sentido. Um peso que é aliviado aos poucos. Uma paz que vai voltando em pequenas doses, como quem respeita o seu tempo. O maior engano é achar que você precisa resolver tudo para depois confiar. Mas Deus age antes mesmo da sua consciência entender. Ele já está movendo o invisível enquanto você ainda está tentando entender o visível. E quanto mais você tenta controlar, menos espaço dá para ele agir. O controle fecha portas. A fé abre caminhos. E o seu cansaço pode ser justamente o reflexo do quanto você se distanciou da confiança. Mas nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para dizer: eu não consigo mais sozinho, porque essa é a frase que libera o milagre. O verdadeiro milagre não é quando tudo dá certo. É quando você sente que não está mais sozinho. É quando, mesmo doendo, você percebe que está sendo carregado. É quando o coração, em silêncio, sente que algo maior está por perto. Você não precisa mais fingir que dá conta. Você não precisa mais sustentar tudo. Existe uma força que te espera, uma força que não exige explicação, uma presença que não se ofende com a sua dor, que não se afasta da sua dúvida, que não exige que você esteja bem para te amar. Deus não se impressiona com seu controle. Ele se aproxima da sua entrega. E é essa entrega que transforma. Soltar não é o fim do esforço, é o início do descanso. E quando você solta com fé, algo muda por dentro. O peito alivia, a mente desacelera. O espírito encontra repouso, porque agora, finalmente, você deixa de andar sozinho. E com Deus ao lado, você não precisa mais controlar, você só precisa confiar. Você já ouviu muitas vezes a frase entrega para Deus e talvez, em silêncio, tenha pensado: mas como eu faço isso? Como soltar o que me angustia, se é isso que me mantém acordado à noite? Como confiar, se eu ainda estou no meio da tempestade? A verdade é que confiar não é um sentimento mágico que aparece do nada. É uma escolha prática, cotidiana, que se aprende aos poucos. E soltar não significa abandonar responsabilidades, fingir que não sente nada ou
parar de lutar. Soltar é aceitar que existem partes da sua história que você não controla, que há tempos, ritmos e processos que não estão sob o seu comando e que, mesmo assim, você pode viver com paz. Soltar é acordar de manhã e dizer: hoje eu vou fazer a minha parte, mas não vou me afogar no que não depende de mim. É olhar para aquela situação que te consome, fazer o que está ao seu alcance e depois respirar, sem se paralisar pelo medo do que está fora do seu controle. Soltar é parar de exigir respostas imediatas. É aceitar que, às vezes, a resposta é o silêncio. E que nesse silêncio Deus também age. Soltar é orar, não para mudar o que acontece lá fora, mas para acalmar o que está gritando dentro de você. Porque, muitas vezes, o que mais adoece não é a dor da espera, mas a ilusão de que você tem que resolver tudo agora. A psicologia nos ensina que o que não é expresso se transforma em sintoma. O que você não solta conscientemente, o corpo cobra depois. Por isso, soltar também é falar, é escrever, é chorar quando for preciso, é dizer para Deus: eu não sei mais o que fazer, mas eu confio que o Senhor sabe, e deixar que esse desabafo se transforme em espaço interior. Na prática, confiar é criar pausas, é parar de checar o telefone obsessivamente, é desligar a mente que tenta prever o futuro o tempo todo, é sentar, respirar, colocar uma música calma e dizer a si mesmo: hoje eu só vou viver este momento. É resgatar o agora, porque é nele que a paz vive. Soltar também é confiar nos pequenos sinais, nas pessoas que surgem quando você precisa, nas palavras que chegam na hora certa, nas portas que se fecham para que outras possam se abrir. Às vezes, Deus está agindo, mas o barulho do seu controle impede que você perceba. Você está tão focado em resolver que esquece de escutar. Soltar é um processo. Não acontece de uma vez. Você vai soltar hoje e amanhã vai querer segurar de novo. Vai confiar de manhã e à noite vai duvidar. E tudo bem. O que importa é escolher todos os dias soltar um pouco mais, confiar um pouco mais, entregar de verdade, mesmo com medo, porque confiar com medo ainda é confiar. E quando você começa a praticar isso, percebe uma leveza voltando, não porque tudo se resolveu, mas porque você não está mais tentando ser o centro do universo. Você entende que há uma força maior em ação. E quando você se alinha a essa força, até os fardos pesam menos. Até o tempo da espera vira parte da cura. Soltar, no fim das contas, é sair da postura de quem carrega tudo. E assumir o lugar de quem é carregado por Deus é deixar de ser controlador e aprender a ser filho. E filhos confiam, mesmo quando não entendem o caminho, confiam na mão que conduz. Há uma transformação silenciosa que acontece quando você solta. O mundo ao redor pode ainda estar em movimento. As situações podem não ter se resolvido. Os desafios podem continuar lá, mas por dentro algo muda. A mente desacelera. O corpo respira diferente. O coração se aquieta. É como se a alma dissesse: agora posso descansar, porque não estou mais tentando ser Deus. Essa mudança é sutil, mas poderosa. É como quando você caminha sob chuva forte, tentando proteger tudo e de repente aceita que está molhado. E ao invés de correr, você começa a andar com calma. O cenário não mudou, mas a sua postura mudou. Você não está mais em luta, está em aceitação. E essa aceitação abre espaço para a paz. Quando você solta,
começa a perceber que há uma ordem mais profunda guiando as coisas. As pequenas coincidências fazem mais sentido. O tempo desacelera. As respostas chegam, não porque você correu atrás delas, mas porque você criou espaço para escutá-las. É como se o universo respirasse com você. E, nessa respiração, você sente que não está mais sozinho. Psicologicamente, esse estado é chamado de autorregulação. É quando o sistema nervoso sai do modo de alerta e volta ao equilíbrio. A mente para de tentar prever o pior. O corpo sai do estado de defesa. As emoções encontram um lugar seguro para existir sem serem reprimidas. E tudo isso acontece porque, ao soltar, você tira a carga do controle e devolve ao seu sistema interno a chance de se reorganizar. Espiritualmente, esse estado é chamado de confiança. Um tipo de paz que não depende das circunstâncias, que nasce da entrega e não da resolução. Jesus falou sobre isso quando disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá." Essa paz não é ausência de problemas, é presença de sentido. É a certeza de que, mesmo sem entender tudo, você está sendo guiado, e quando essa paz chega, ela muda a sua forma de se relacionar com tudo. Você passa a ouvir mais do que reagir, a acolher mais do que julgar, a esperar mais do que exigir, porque agora você não está mais tentando provar nada menos nem para os outros, nem para Deus, nem para você mesmo. Você está apenas sendo, vivendo. Presente, soltar o controle permite que o tempo volte a trabalhar a seu favor. Porque quando você para de resistir, o fluxo da vida se organiza. Pessoas certas se aproximam. Portas que você insistia em abrir se fecham com leveza. E outras, antes invisíveis, se revelam. A sincronicidade volta. A intuição retorna. E com ela, a confiança de que há algo bom sendo construído, mesmo sem você comandar tudo. É nessa fase que você começa a agradecer por não ter tido o controle. Porque percebe que, se tudo tivesse acontecido do seu jeito, talvez você não estivesse crescendo como está agora. Você começa a ver que a espera te ensinou paciência, que a perda te ensinou valor, que o silêncio te ensinou escuta, e então a dor deixa de ser inimiga, menos ela vira mestra. Esse é o fruto da entrega, a sabedoria, a leveza, a reconexão. E tudo isso começa com um simples gesto. Soltar não como quem abandona, mas como quem confia. Porque o que nasce depois da entrega não pode ser fabricado pela força. Só pode ser recebido com fé. Você pode não ter percebido, mas algo já começou a mudar. Talvez de forma tímida, quase imperceptível, mas está acontecendo. A maneira como você escuta, o modo como você respira. O tipo de pensamento que começa a ganhar espaço. Já não é mais o mesmo de antes, porque, ao soltar, você abriu espaço, e esse espaço está se tornando solo fértil. É natural que você ainda se sinta inseguro, que em alguns momentos tenha vontade de voltar a controlar tudo. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está em processo. E processos reais não acontecem de um dia para o outro. Eles são construídos no detalhe, na repetição, na escolha diária de confiar um pouco mais. A transformação não acontece no dia em que tudo se resolve. Ela começa no dia em que você decide que não precisa mais lutar contra tudo. No dia em que você, mesmo com medo, diz: "Eu confio." E a partir daí, a vida começa a se reorganizar. Deus começa a conduzir com mais liberdade. Porque agora você parou de tentar guiar tudo sozinho. E se você olhar com atenção, vai perceber que já houve mudanças. Você já não se culpa tanto por não ter o controle. Já se permite sentir sem se julgar. Já começa a reconhecer que existem áreas da sua vida onde confiar
É possível. Isso é maturidade espiritual. É evolução emocional. É fé que está se tornando raiz. Psicologicamente, isso se chama reestruturação interna. Seu sistema, antes condicionado a controlar, agora está reaprendendo a confiar. Seu cérebro está sendo treinado para responder com presença e não mais com pânico. Suas emoções estão sendo acolhidas em vez de reprimidas. E essa reorganização interior é o início de uma nova forma de existir. Espiritualmente, isso é renascimento. É quando a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Não aquela fé que você exibe para os outros, mas a fé silenciosa que sustenta você nas madrugadas difíceis. A fé que te lembra, mesmo em lágrimas, que Deus está presente, que Ele não te deixou, que você não foi esquecido. Talvez você ache que ainda falta muito, que ainda há muito a curar, muito a resolver. Mas pare e olhe para o caminho. Veja de onde você saiu. Veja a força que te trouxe até aqui. Veja o quanto você já enfrentou, sentiu, se esvaziou e mesmo assim está aqui. Isso é milagre. Isso é sinal de que a transformação está acontecendo mesmo no meio da confusão. Soltar o controle não te tornou fraco, te tornou verdadeiro. E pessoas verdadeiras vivem com mais profundidade. Elas não precisam mais se esconder por trás do domínio. Elas vivem com fé. E é essa fé que vai continuar te sustentando nos próximos passos. Você pode ainda não estar onde gostaria, mas você já não está mais onde começou. E isso já é sagrado. O processo está em andamento. E agora? Você já sabe. Não precisa controlar. Precisa confiar. E isso você já está fazendo agora que você soltou. Agora que começou a confiar. É hora de continuar vivendo. Não como alguém que precisa dominar o mundo, mas como alguém que entendeu o valor da entrega. A vida não vai parar de ser desafiadora, mas você não vai mais atravessar tudo do mesmo jeito, porque agora você sabe, existe um outro caminho, o caminho da fé. Viver pela fé é aceitar que nem tudo vai fazer sentido agora, que nem toda resposta chega no tempo que você espera, mas que isso não significa abandono, significa processo. E quem vive pela fé aprende a caminhar, mesmo sem enxergar o destino. Aprende a confiar mais na direção do que na velocidade. Aprende a descansar sem deixar de caminhar. A fé verdadeira não anestesia, ela fortalece. Ela não nega a realidade, ela ilumina. Ela te lembra, dia após dia, que o que está fora do seu controle nunca esteve fora do alcance de Deus. Que enquanto você dorme, Ele trabalha. Que enquanto você solta, Ele constrói. Que enquanto você ora, Ele já está movendo o que você ainda nem imagina. E esse é o novo modo de viver. Um viver que não depende de resultado, mas de conexão. Um viver que não precisa de provas, porque se sustenta na presença. Um viver mais presente, mais sereno, mais disponível para os sinais do caminho. Agora, você não precisa mais saber o que vem depois. Você só precisa estar inteiro no agora, porque é aqui que a graça se manifesta. Do ponto de vista psicológico, essa postura é libertadora. Ela diminui a ansiedade, reduz o medo, reorganiza o sistema emocional. Porque quando você para de tentar controlar tudo, sobra energia para viver, para estar com as pessoas de forma mais leve, para amar sem medo, para ouvir sem pressa, para descansar sem culpa. E do ponto de vista espiritual, isso é maturidade. É o que a Bíblia chama de andar por fé e não por vista. É quando a sua confiança não está mais baseada no que você vê, mas em quem você sabe que está te guiando. É quando você entende que seu papel não é garantir o resultado, mas honrar o processo. Agora
O controle não te domina mais. A necessidade de ter tudo sob seu domínio já não é mais o centro da sua vida. Agora você vive com outro ritmo, com outro som, com outra direção. Você vive na confiança de que está sendo cuidado. E isso, por si só, já muda tudo. Não há fórmula para isso. Não há ponto de chegada final. É uma escolha diária. Em alguns dias, você vai se sentir mais forte. Em outros, vai querer voltar a controlar. E tá tudo bem. O que importa é voltar para o centro. Relembrar-se da entrega. Escolher a confiança de novo, porque, no fim das contas, viver pela fé não é viver esperando que tudo fique perfeito. É viver sabendo que, mesmo quando tudo estiver imperfeito, você ainda pode ter paz. Ainda pode ter direção. Ainda pode ter propósito. E quando você vive assim, a vida se torna leve. Não porque ficou fácil, mas porque você parou de tentar controlá-la e deixou que a fé sustentasse o que só ela pode sustentar.